No vídeo anterior, eu mostrei alguns textos que geraram milhões de reais em vendas. Textos que fizeram a carreira de algumas pessoas e de fato construíram empresas ou mudaram negócios de patamar. Isso mesmo, textos. Alguns deles de uma página, outros um simples e-mail. Mostrei isso para você. Vários casos desses, casos atuais. Como uma página de texto e poucas palavras simples podem mudar a vida de uma empresa ou de uma pessoa. No caso, quem escreveu aquilo. Exatamente como aconteceu comigo e com a minha empresa. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você faça isso agora mesmo. É só clicar no canto de cima aí da sua tela, para você voltar e assistir ele. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai dar um passo além. Eu vou mostrar como você também pode fazer isso. Como você pode mudar o seu negócio e vender muito mais, ou construir uma nova perspectiva pessoal e profissional, usando esse tipo de texto e algumas palavras muito simples. Eu criei uma regra para esse segundo episódio, que você saia desse vídeo preparado para começar a usar isso de forma prática na sua vida e no seu negócio. E se você não tem um produto ou um negócio, você quer ter um emprego, eu vou te mostrar passo a passo de como isso pode te ajudar a criar uma nova fonte de renda, partindo do zero e usando somente um conceito básico e palavras muito simples. Sim, você também pode fazer isso. Qualquer pessoa pode. Você só precisa saber ler e escrever, ter um computador com acesso à internet e, é claro, ter vontade e disposição para aprender. Mas tem uma coisa que você precisa topar agora, senão é melhor você nem seguir em frente. Você já parou para pensar qual a mágica dos textos que vendem milhares, milhões de reais e mudam as empresas de patamar? O que está por trás deles? O que faz as pessoas agirem de fato? O que faz você decidir no seu texto pelos outros e praticamente obrigar quem estiver assistindo a sua mensagem a fazer o que você quiser? Eu te respondo. A maioria das vezes é algo que não faz sentido racionalmente, que soa absurdo no primeiro momento. Eu demorei para entender isso. E a grande maioria das pessoas e das empresas, infelizmente, ainda não entendeu. Calma, eu te explico. Imagina que você vai participar daqui a pouco de uma reunião com o presidente de uma grande empresa de bebidas. Ele quer produzir uma bebida nova, uma coisa tão boa a ponto de rivalizar com a Coca-Cola. Ele é bem pretensioso. Mas a empresa é grande, é bem possível que ele consiga isso, desde que ele tenha uma boa ideia. Ele quer a sua ajuda para pensar nesse produto. Você está do lado de fora, na espera, pronto para entrar na sala de reunião com ele. É a sua grande chance. Se tiver uma ideia realmente boa, pode mudar a companhia dele de patamar e a sua vida de patamar. E aí, o que você falaria para esse cara? Qual ideia você daria? O que eu faria, pensando racionalmente, seria algo como: a gente precisa produzir uma bebida que tenha um gosto melhor do que o da Coca-Cola, que custe menos do que a Coca e que venha numa lata grande, para as pessoas realmente perceberem o valor pelo aquilo que elas estão pagando. Pode ser qualquer coisa, qualquer ideia, mas dificilmente seria o contrário disso. Você e nem ninguém imaginaria, por exemplo, falar algo assim para ele: vamos tentar vender uma bebida muito mais cara do que a Coca-Cola, que venha numa lata menor e que o gosto seja horrível. Você não concorda? Pois foi exatamente isso que uma empresa de bebidas fez. E fazendo isso, ela se posicionou como uma marca que rivaliza com a Coca-Cola. Marca forte, todo mundo conhece em escala global. Aonde você vai e fala esse nome, todo mundo sabe o que é. Essa companhia é a Red Bull. E quando eu disse que o gosto é horrível, não tem subjetividade, não é porque eu acho o gosto ruim. É porque antes de lançar o produto, eles rodaram várias pesquisas de mercado e a resposta dos consumidores foi bastante negativa. A maioria das pessoas, no primeiro contato, achou o produto bem ruim. Mas por que eu te contei isso? O que isso tem a ver com você? Na verdade, isso é a primeira coisa que você precisa entender. O que vende, o que faz as pessoas agirem, não é o produto ou o serviço em si. Não é o que esse produto ou serviço pode trazer de benefício para a pessoa. Não é o quanto ele é melhor ou pior do que o concorrente dele. Ou seja, não é o que as pessoas pensam sobre determinado serviço ou produto. Isso é um erro comum, que muita gente ainda comete. Me diz, quando você pensa em vender alguma coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? É o produto ou o serviço que você está vendendo. E o que ele tem de bom, concorda? Mas não é para isso que você deve olhar. Muitas vezes, as pessoas não são guiadas pela razão, mas sim por desejos que estão no inconsciente delas. O ser humano não é desenhado para tomar decisões lógicas e racionais o tempo todo. A gente é desenhado para nos apaixonar pelo que é bonito, para nos interessar pelo que é extravagante, para dar atenção para uma coisa que parece absurda. Por que o Red Bull é um sucesso de vendas? Por que o Harry Potter é um sucesso gigantesco entre as crianças, mas também entre os adultos? Por que os medicamentos placebo, aqueles que não fazem efeito químico nenhum, são tão poderosos para as pessoas?
Se você quiser de fato influenciar a decisão de outra pessoa, fazer ela agir, você precisa entender uma coisa. As melhores ideias, muitas vezes, não fazem sentido racionalmente. Elas fazem você sentir muito mais do que fazem você pensar sobre um produto. O que vende, o que faz as pessoas agirem, muitas vezes não é o que a pessoa pensa sobre um produto, é como ela se sente em relação àquele produto. Não é a razão que vende, mas sim a emoção. Tem 2 conceitos básicos que você precisa entender antes de qualquer coisa, se você realmente quiser se aprofundar e mergulhar nisso que eu estou te falando. O primeiro desses conceitos é a emoção. É a emoção que vai impactar de fato as pessoas e fazer elas agirem. Você precisa pensar muito mais na emoção da pessoa que está recebendo a sua mensagem ou lendo o seu texto, o que ela vai sentir com aquilo, do que pensar no produto ou no serviço que você está vendendo. Olha esse outro texto que eu separei agora para você. Esse texto é um clássico, que teve resultados estrondosos nos Estados Unidos. O autor dele é um cara chamado Bill Bonner. Não é o Bonner do Jornal Nacional, não. É um copywriter americano que hoje é bilionário e dono de um império com mais de 5 milhões de assinantes de cursos e infoprodutos ao redor de 5 continentes. Esse cara está no mundo inteiro. E tudo isso, 100% da receita das empresas desse cara vem de textos como esse, de copyright. Ele é um copywriter. Para você ter uma ideia, essa foi uma das primeiras cartas de venda que ele escreveu, no início da sua companhia, que foi fundada em 1978. Foi a carta que mudou a carreira dele. Olha como ela começa. Ele fala do vento no rosto, da beleza do lugar, das sensações que a pessoa tem ao acordar num lugar paradisíaco. Ele transporta o leitor para esse lugar. Ele explora as emoções que a pessoa pode sentir estando lá. É como nos outros textos que eu mostrei para você no primeiro episódio da série. O anúncio da Rolls-Royce transporta o leitor para um carro, na estrada, 100 km por hora. O texto do Wall Street Journal, que rendeu bilhões para o jornal, leva o leitor para uma festa de 25 anos de formatura de uma turma da faculdade e provoca emoções como a competição, curiosidade, autoafirmação, sucesso. Você parou para se perguntar qual o produto que esse texto do Bill Bonner vendeu? É um negócio muito pouco convencional. São boletins para quem quer se aposentar vivendo fora dos Estados Unidos. Mas não é isso que ele vende de fato. Um material sobre como viver fora dos Estados Unidos, um conteúdo para você ler. São as sensações, são as experiências. É o que a pessoa pode ter ao embarcar nessa jornada com ele. Para você ter uma ideia, a minha empresa vende boletins sobre economia e investimentos. Mas, na verdade, isso é só o produto final dela. A gente até tentou vender isso no começo. A gente focava nos benefícios e na qualidade do nosso produto, que a gente achava que tinha. E tudo que a gente conseguiu nos primeiros 4 anos da empresa foi chegar à beira da falência. A gente quase quebrou. Até que a gente conheceu esse cara, o Bill, o mesmo do texto. Ele virou sócio do nosso negócio aqui no Brasil. E, pessoalmente, foi quem me falou pela primeira vez sobre esse conceito de copyright. Eu lembro até hoje. Ele falando: Isso que você faz não se vende. O que vende é o copy. Eu não sabia nem o que era copy. Hoje, a gente não vende mais boletins sobre economia e investimentos, embora esse seja o nosso produto final. A gente vende empoderamento, a gente vende expectativa de que a pessoa melhore a vida financeira dela. A gente explora a ganância das pessoas, o desejo delas melhorarem, ganharem mais dinheiro. A gente explora o medo delas de perder dinheiro e prejudicar a vida da família delas com isso. E hoje, a gente vende alguma coisa de fato. A gente tem resultados concretos para sustentar um negócio que emprega mais de 300 pessoas todo dia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que a trajetória da minha empresa seria muito mais fácil se eu tivesse entendido isso lá atrás. Se eu pudesse me dar um conselho quando a gente começou, qualquer que seja, seria esse. O primeiro conceito que você precisa entender para começar é olhar para a pessoa, para a emoção dela, e não para o produto ou serviço que você está vendendo. Acredita, ninguém faz isso direito. Isso faz toda a diferença. Mas qual é o segundo conceito que você precisa entender para começar nisso? Impacto. Guarda essa palavra. É isso que vai fazer você reter a atenção da pessoa. Quando o Bill escreveu aquele texto, sabe como ele chegava para as pessoas? Na caixa de correio. Faz mais de 30 anos isso. E ainda funciona. Mas era um outro jogo, uma outra dinâmica, um outro tipo de disputa por atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ideia de quantas vezes por dia você toca na tela do seu celular? Para e pensa. Você conseguiria me responder isso? Alguns estudos indicam que hoje as pessoas tocam cerca de 1.000 a 2.000 vezes por dia na tela dos seus celulares. Isso nem é o mais impressionante. Segundo os mesmos estudos, essa tendência está aumentando. A próxima geração dos seus filhos tende a tocar cerca de 5.000 vezes por dia nas telas dos seus celulares ou nos dispositivos pessoais que existirem daqui a alguns anos. O comportamento das pessoas mudou. O jeito que as pessoas consomem também mudou. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet é um cliente em potencial.
que pode ser impactado de forma muito mais direta e muito mais barata várias vezes por dia, através das mídias sociais que seja. Simplesmente, o número de clientes para qualquer negócio aumentou exponencialmente. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Toda indústria ou negócio que vende pela internet está em busca de copywriters, gente que escreve esses textos. Mas tem um detalhe, eles nem perceberam isso ainda, eles nem sabem que eles estão procurando esse tipo de profissional. Assim que eles perceberem o que falta, eles vão começar a procurar. Pode ter certeza, lá fora já é assim. Todo mundo tem um celular com internet, é só você olhar na sua volta. Olha em volta, se você estiver na rua. Se não, quando você estiver, dá uma olhada. Pensa que cada toque na tela, e são mais de 1000 por dia na média, é uma venda em potencial para você. Você não precisa bater na porta de ninguém, você não precisa mandar uma carta, você só precisa impactar essa pessoa de fato. Mas como se impacta uma pessoa? Com uma emoção. Mas com outro detalhe, tirando ela da zona de conforto, a ponto de você provocar ela. Olha, eu já fiz isso milhares de vezes. Faz 10 anos que eu estou nesse negócio. Os primeiros 4 anos e meio da minha empresa foram praticamente jogados no lixo, tentando vender produto e não emoção. Só não foram anos perdidos mesmo porque eu aprendi bastante com isso. E nos últimos 5 anos eu participei de uma infinidade de campanhas, anúncios, ideias de lançamento, cartas de vendas. Participei de todos esses que você está vendo aí na sua tela. Eu mesmo escrevi boa parte desses textos. E sabe a segunda coisa que eu aprendi? Errando e errando muito. Vários deles foram bem ruins. E só impacta uma pessoa de fato aquilo que tira ela da zona de conforto, que provoca ela. Mais uma vez, eu sou a prova viva disso. Como a gente conseguiu que mais de 425 mil pessoas de fato agissem e virassem assinantes pagantes dos nossos boletins sobre economia e investimentos? Esse é o número de assinantes únicos, de pessoas diferentes que assinam algum dos nossos boletins hoje. Isso em um mundo em que, na época que a gente começou, tinha só 400 mil pessoas cadastradas na Bolsa Brasileira ao todo. A gente tem, hoje, mais de 425 mil assinantes ativos pagantes. Isso num país que não tem cultura de investimento nenhuma, que não se aprende isso na escola, em que pouquíssima gente se interessa de fato por economia ou por investimentos. Imagina que eu tenho um boletim de investimentos para vender. Eu preciso atrair a atenção das pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou sair na rua oferecendo isso, boletins de investimento, boletins de investimento. Qual a chance de eu atrair a atenção das pessoas? Do meu lado, tem o cara do restaurante oferecendo uma promoção na hora do almoço, quando todo mundo está com fome. Tem a menina bonita fazendo propaganda da academia, quando todo mundo está pensando que precisa emagrecer. Tem o artista de rua fazendo malabarismo com 5 bolas ao mesmo tempo, em cima de uma perna de pau. Então qual a chance de alguém olhar para mim e se interessar por esse anúncio meu, boletins de investimento? Agora, e se eu sair na rua pelado? Pode ser a cena mais horrível do mundo, mas pelo menos eu chamo a atenção das pessoas, que seja só nesse primeiro momento. E a partir do momento que eu provoco, que eu tiro essa pessoa da zona de conforto, eu retenho a atenção dela com uma emoção muito forte. Pensando, mais uma vez, no que faz ela sentir, no que incomoda ela, no que tira o sono dela, ou num desejo que está no inconsciente dela. Mas como você atrai de fato a atenção das pessoas sem que você tenha que sair pelado na rua? E sabe o que é o mais legal disso tudo? Que a venda, a conversão, a atitude que a pessoa vai tomar também está nesse primeiro impacto, nesse impacto emocional. Lembra de como o Red Bull vende? Agora pensa em como você compra alguma coisa. Imagina que você está andando com a sua família no shopping, supondo que você está só passeando, não está procurando ou precisando comprar nada. Você passa na frente de um monte de vitrine. O que faz você entrar em alguma loja? É o impacto inicial, é o primeiro contato visual. Mas não é só isso, é o que você sentiu quando viu aquilo na vitrine. Eu vou te dizer, você não pensou no produto, no quanto ele pode ser melhor do que o concorrente dele. Você se viu nele. Ele despertou alguma coisa no seu inconsciente. Ele fez você sentir algo, um desejo, uma curiosidade. Ele capturou você pelo seu lado emocional e não pelo seu lado racional, a ponto de você agir e entrar naquela loja. O que pouca gente percebe é que nesse primeiro momento a venda já foi feita. O que acontece dali para frente, a ponto de você entrar na loja, é só confirmação da compra para você mesmo. Daí começa o lado racional da coisa. Você só quer provar para você mesmo, ou para sua esposa, no caso, ou esposo, que você não está fazendo uma grande besteira comprando aquilo. Lá dentro da loja, você vai provar o produto, vai ver se ele serve para você, se o preço não é muito caro, quais as condições de pagamento. Ou seja, como eu falei, é o lado racional da compra.
Parabéns! Agora você já sabe, essa é rigorosamente a estrutura que toda carta de vendas ou texto persuasivo deve ter. E agora você entendeu como esse processo mental funciona. É bem simples. Essa é, de uma forma simplificada, a estrutura que uma carta de vendas ou texto bem-sucedido tem. Primeiro, você impacta a pessoa, com emoção e tirando ela da zona de conforto. Depois, você precisa fazer ela sentir algo. Você precisa tocar alguma emoção ou desejo que está no inconsciente dela. Se põe no lugar dela. E para finalizar, você quebra objeções e ajuda a confirmar, agora racionalmente, essa decisão. Mas como você vai fazer isso na prática? Quais são as melhores emoções para usar, as que dão mais resultado? E quais as palavras que funcionam mais? Quais gatilhos mentais você pode explorar? Qual a estrutura de texto perfeita? Ou o e-mail que mais funciona? Eu vou responder tudo isso para você no próximo vídeo. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse episódio, se ele fez você pensar e o que você espera do próximo episódio dessa série. E lembra de uma coisa, antes de começar qualquer coisa, de escrever uma linha que seja de um texto ou de um anúncio, antes de usar qualquer palavra que você espera como uma resposta a uma ação de quem está ouvindo, a partir de agora, você vai começar a pensar nessas duas coisas. 1. O que vende é a emoção, é o que a pessoa sente, e não o que ela pensa sobre um produto ou um serviço. E 2. Para sua mensagem ser minimamente relevante e ser ouvida pelas pessoas, você precisa impactar elas. E você só vai impactar elas de fato, tirando elas da zona de conforto, provocando elas, surpreendendo, fazendo elas pensarem em algo que não pensariam racionalmente. No próximo vídeo, eu vou apresentar para você um passo a passo de 5 etapas que você deve seguir para começar já e virar, de fato, um copywriter com resultados de verdade. E eu vou lançar um desafio pessoal para você, para a gente ver até onde você pode chegar com isso. Então, até lá!